A esquerda está nas cordas. Aliás, essa narrativa toda, vamos jogar então para cima aqui. Essa narrativa toda construída de ontem para hoje, temos aí um novo 8 de janeiro, terroristas, o homem lá com os fogos de artifício, que eu fiz um parênteses enorme ao longo da nossa programação. Aliás, você que está com a gente aí ao longo de toda a programação da Revista Oeste e termina a noite conosco, mas também está pelo link dedicado daqui a pouco para participar do Momento Maguila, deixando nome e cidade, que ninguém está se lembrando, ninguém parou para pensar que uma pessoa se suicidou. Pelo menos é a informação oficial até este momento. Não vamos duvidar disso. Esse homem que se suicidou, ele precisava de socorro. Ele estava passando por um período de transtorno psicológico, psiquiátrico, emocional. Ninguém parou para pensar nisso. A primeira reação dessa mídia militante de esquerda no Brasil foi chamá-lo de bolsonarista. Aliás, citaram isso... exato, esses são, o Gadelha está mostrando ali, são as mensagens dele ali um pouco fora do lugar, né? Talvez ter... mas o ponto é, a mídia se apressou, por exemplo, Fabi, aí vai daí, em colocar que ele tinha sido candidato em Santa Catarina a vereador em 2020 pelo PL. Meu Deus, o PL é partido de Jair Bolsonaro. Não. Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro não era afiliado ao PL. Não, vamos começar pelo começo, mas, né, fazendo aí a piadinha com o português, mas a mídia, ela se superou. Primeiro, havia ainda um corpo estendido no chão, e esse corpo estendido no chão estava lá ainda com, né, artefatos, vamos colocar assim desse jeito, mas tudo leva a crer que eram fogos de artifício, e o pessoal já estava devassando a vida daquele cidadão. Né? Não teve nenhuma cautela. Eu acho interessante que se fosse um criminoso habitual que tivesse morrido, provavelmente estaria com um blur, né? E também estaria lá com... O pessoal não estaria atrás de quem é. Né? Pouco se diz, e aí a Veja, principalmente eu falar da Veja, né? Fez logo de cara uma reportagem que depois tirou do ar, teve que tirar, teve que se reconciliar com a verdade. E foi muita cretinice, a gente foi acompanhando. Mas ontem até me recordo, vou fazer um elogio. Aquela emissora de 3 letrinhas, que é vermelha as letrinhas, o pessoal estava indo bem, sabe? Estava falando sobre a realidade dos fatos, estava mostrando a situação real. Gente, quando eu acordei hoje pela manhã, que eu liguei lá de novo, deram um loop assim, de 180 graus, para poder dizer que realmente, né, as ligações... desse homem, o nome dele é Francisco, né? Do senhor Francisco, de 59 anos, então ele tem nome, ele é muito mais do que essas postagens malucas, com certeza, ele tem filho, ele tem ex-mulher, ele tem uma história a ser contada e com certeza ele tem aí o que todos nós temos que olhar em primeiro lugar, é o que levou ele a fazer isso. Gente, motivação política... muito difícil, né? Ele estava com uma série de coisas, até nessas mensagens, se for para ser levado a sério e que trouxeram para nós, que foi amplamente divulgado, você vê que nem ele sabe direito, ele fala do Bonner, ele fala do Bolsonaro, ele fala do Sarney, então, ele fala, né, e se a gente for levar, eu nem quero levar isso, mas ele fala ali como se fosse uma terceira via, né, que ele fala nem Lula nem Bolsonaro, está muito polarizado, ou seja, esse é o discurso da mídia. Né? A mídia que fica falando, está muito polarizado, vocês estão brigando demais, sendo que na política toda a briga verbal que diga é lícita. Então, assim, não tem culpados. O culpado aí é a história de vida dele, né? A ausência ou não de um tratamento, não sabemos. Né? Não somos peritos na área da medicina para poder laudar. Então, eu fico assim chocada, porque eu não sou perita para laudar e os ministros do Supremo também não são peritos para laudar a condição do cidadão e nem muito menos para fazer ilações com 8 de janeiro. Então, não sei, momentos difíceis da nossa República. Então, essa é a parte da mídia que ainda continua batendo. Dito isso, ainda a capa que não tem a ver com esse assunto, mas tem, porque nós sentimos esperança quando a gente viu as nomeações do Trump, né? Como ele está realmente... fazendo o que ele falou que ia fazer. Então, existe uma esperança vindo de lá, porque tem, né, também não é culpa nossa, é culpa do ministro Alexandre de Moraes, que colocou um cidadão americano, que é o Musk, num dos inquéritos. Então, isso vai ter desdobramento nos Estados Unidos, que vai repercutir aqui.
É claro, isso não é uma relação, isso é falando sobre a verdade dos fatos.